O nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Tiago Salgueiro, é mais um dos elementos que tem deixado uma pegada positiva no ténis português. E isto começou quando, Tiago, o ténis na tua vida? Olá Pedro, o ténis acaba por entrar na minha vida quando eu tenho 12 anos, portanto acaba por ser já um pouco tarde. Eu nasci em Lisboa e vivi em Lisboa, Algés e Caxias até aos 10 anos, que até são terras muito próximas do Jamor e de outros clubes, e do Oeiras, inclusivamente estas duas terras pertencem já ao concelho de Oeiras, mas nunca se proporcionou ter qualquer contacto com o ténis aí. Fazias outra coisa, outro desporto? Eu fiz vários desportos sempre, e o meu pai teve sempre esse princípio de me fazer experimentar várias famílias desportivas, e fiz muita natação, cheguei até, estavam-me a convidar para umas classes de competição no Sport Algés e da Fundo, na altura uma escola nacional muito forte, com grande tradição, e continua, e que depois, devido à minha mudança de residência, acabou por não se concretizar, mas pelos vistos tinha alguma aptidão também para a natação, apesar de não ser nem alto nem esguio, mas tecnicamente e em termos de trabalho estava a fazer sentido, mas depois acabei por mudar de residência e a natação ficou para trás. Mas sempre fiz atletismo, cheguei a fazer um ano de hóquei em patins, fiz 3 anos... Hóquei em patins no Paço de Arcos, não? Pela proximidade? Não é Caxias. Em Caxias. Também tinha equipa o Algés também tinha. Sim. O Algés também tinha. O hóquei era bastante forte, até nos ringues exteriores, não eram ringues de pavilhão. Sim. Ringues no centro das vilas e como em Paredes, no norte, Paço de Arcos aqui, eu lembro-me de vários, Valongo, sítios que têm os ringues centrais. Sim, havia muito essas dinâmicas. E, portanto, o ténis aí nunca se proporcionou. Eu depois, aos 10 anos, fui viver para Moura. No Baixo Alentejo. O meu pai teve ali uma oportunidade de trabalho em Moura, e ele é natural de Moura e achou piada levar a família lá para baixo. Então lá fomos todos para Moura, nessa altura, em 87, e ainda estive a viver um ano na Amareleja, que é uma terra que é conhecida como a terra mais quente do país e da Península Ibérica. Imagina na Amareleja, quando dizem que está calor aí. Exatamente. E eu, nesse ano, estou a morar na Amareleja e a estudar em Moura, porque a Amareleja não tinha a parte escolar daquela faixa etária em que eu estava, e então ainda não se tinha proporcionado também o contacto com o ténis. E aos 12 anos, quando passo para o 7º ano, no início do ano letivo, há um professor de Educação Física que teve a feliz ideia de convidar os alunos para ir para um auditório lá da escola e mostrar-nos uns vídeos dos jogos do Stefan Edberg, Ivan Lendl, Boris Becker e afins, e falar de que iria haver desporto escolar de ténis. Ele queria abrir esses núcleos de equipa de ténis, que era o professor Valdemir Correia, que já entrevistaste. Grande professor. Esse é acaba por ser o responsável por este meu contacto com o ténis, e ele sabe que estou eternamente agradecido a isso. Essa altura também, porque é que ele teve essa ideia de fomentar o desporto escolar? Porque, paralelamente, já havia algumas dinâmicas de prática informal lá no pavilhão. Não existiam os campos de ténis de Moura, mas já existia o projeto para clube de ténis e para a construção dos campos de ténis que hoje já conheces. E então eu apanho, nesta altura da minha vida, apanho essa fase em que Moura está, através do Valdemiro, com toda esta dinâmica de criar um clube de ténis, e foi assim. Rapidamente percebi que este era o desporto, era o que mais mexeu comigo. Eu era capaz de passar horas e horas e horas. Os campos de ténis tinham parede, e eu, para lá das minhas horas de treino, ficava a bater bolas à parede, andava a chatear pessoal sempre a jogar, e portanto foi um desporto, e é por isso que ainda hoje faz sentido para mim estar na minha vida, porque de facto foi uma paixão
desde o primeiro dia. Depois, como é que há aí uma evolução? Começas a competir e começas a perceber que queres um bocadinho mais do que apenas jogar? Sim, eu gosto muito do confronto e dos desafios, gosto muito de ir para as situações competitivas, e então eu comecei já tarde, não é? Começar ténis aos 12 anos não é propriamente a melhor idade, mas rapidamente quis começar a participar em torneios. Então durante ali o primeiro ano fazia tudo o que era os torneios internos e sociais, e a partir, salvo erro, do segundo ano começo a querer participar em provas da Federação, e o que é facto é que naquela altura, estamos a falar de 90, 91, não existia sequer ainda a Associação de Ténis do Alentejo. Existiam clubes muito afastados uns dos outros, com dinâmicas que não tinham qualquer ligação e cooperação, e que não justificavam ainda a formação de uma associação, a criação dessa Associação do Alentejo, que posteriormente, felizmente, o processo deu-se. O Valdemir acaba por estar neste processo, e porque havia muito as dinâmicas de Moura, havia até Serpa. Serpa é uma terra que perdeu o ténis, mas que chegou a ter muita tradição também. Lá está, através de uma pessoa de Lisboa, que era o Carlos Azedo, que vai dar aulas de educação física para lá, e que tinha muito gosto pelo ténis também, e criou ali uma dinâmica muito gira durante uns anos, mas que depois não houve continuidade. E eu nessa altura vivi e sofri, como todos os jogadores do Alentejo daquela altura, e de que ainda hoje, de uma outra forma, vivia-se, que é as distâncias geográficas e físicas entre clubes, e depois a baixa competitividade que havia. Então eu, com 14, 15 anos, punha-me em expressos e em comboios e ia sozinho fazer torneios a Faro, a Tavira, a Setúbal, a Lisboa. Como é que eram esses tempos? Muito fantástico. Solitários? Eu tinha as duas situações, porque o Valdemiro, mais uma vez, foi uma pessoa com um sentido de missão, pelo que desenvolver o ténis em Moura, muito grande, que eu acho que hoje em dia já não há tanto esta forma de estar. Tão apaixonada, em uma entrega. Sim. E porque ele também já tinha a sua vida como professor de educação física, tinha a sua família, mas naqueles tempos nós vivíamos o tempo de uma outra forma e vivíamos as coisas em que nos envolvíamos. Havia mais tempo, não era? Havia mais tempo. De qualidade até. Havia mais tempo de qualidade, sem dúvida alguma. E então ele, sempre que podia, pegava em nós um carrinho de 9 lugares, e íamos em grupo também, Figueira da Foz, Tavira, fizemos várias saídas. São esses momentos que te recordas também, não é? Sim. Dos companheiros de viagem, das peripécias dessas viagens. Sim, o ténis para mim, e os miúdos que eu tenho treinado e que treino hoje em dia, sabem que eu prezo muito e fomento muito este lado coletivo e de comunidade que o ténis também tem que ter, porque quem é do ténis sabe muito bem que naturalmente acaba por acontecer muito os projetos às vezes, e os clubes viverem muito para eles próprios, e temos todos que conseguir minimizar isso e abrir-nos à cooperação, porque o país é pequeno, nós não somos assim tantos, temos regiões muito diferentes umas das outras, regiões com identidades muito próprias, e às vezes dentro da própria região as coisas não acontecem de forma tão articulada e tão concertada como gostaríamos, e então eu procuro muito este lado da interação e da cooperação. E nessa altura, sim, eu nunca competi assim muito, um jogador mediano, muito, considero eu, com o lado de uma boa base técnica, mas depois o lado físico nunca foi o meu forte, e nessa altura ainda o meu lado da parte mental e emocional também não era um jogador temperamental, talvez porque tenha começado mais tarde,
quando comecei a ir logo para desafios acima daquilo que eu mais estava habituado, nos primeiros tempos eu não conseguia adaptar-me tão bem quanto isso. Mas depois, ao longo do tempo, ou seja, eu nessa altura era sempre um jogador de chegar às meias finais. Eu passava 2, 3 rondas e o físico chegava à meia final completamente, eu já não ia jogar, eu ia tentar sobreviver àquele jogo e pronto. E o que me dava sempre muita pena, porque muitos desses jogos eu Estava sentia... sempre ali no limite, não era? Eu sentia imensas vezes, obviamente joguei com jogadores que jogavam muito melhor do que eu, mas houve muitos também que o nível era idêntico, mas o meu lado físico já não me permitia continuar tão bem. E portanto fui tendo esse equilíbrio de jogar alguns torneios da Federação, e nunca fui assim um jogador por aí além, mas com um enorme gosto por competir sempre. E depois até que momento, ou em que momento é que percebes que se calhar o ensinar aos outros aquilo que tu aprendeste de uma forma já tardia, mas com muito gosto, que podia ser uma função que tivesses na tua vida? Eu julgo que teve a ver coincidiu com o facto de eu, no ensino secundário, optei por seguir a área do desporto e logo aí percebi que a minha área profissional ia ser nessa vertente também do treino desportivo. Portanto, naturalmente, como a minha modalidade era o ténis, eu ainda, durante o 12º ano, fui fazer o meu primeiro curso de treinadores de nível 1 no antigo complexo de Troia, lá está, através da Associação ainda de Ténis de Setúbal, com o saudoso professor Alfredo Vaz Pinto, e foi o meu primeiro curso de treinadores, foi aí. Depois acabo por entrar na universidade, fui fazer Ciências do Desporto na Covilhã. Na UBI? Na UBI, grande universidade. E então começaste, também jogavas lá? Também fiz torneio, fiz sempre questão de participar no circuito universitário. E jogavas onde? Na Covilhã? No Country Club da Covilhã? Sim, eu treinava aí, e no último ano da licenciatura fiz uma proposta ao proprietário da Country Club, Luís Veiga, para pegar na escola, porque na altura não havia uma coisa estruturada, não havia pessoas que jogavam, e eu sempre achei que aquele espaço lindíssimo tinha que ter alguma dinâmica, e eu no último ano já estava com poucas cadeiras para fazer, e então a proposta foi aceita e tive durante um ano a dinamizar a escola de ténis de lá. Foi o teu primeiro ano como professor? Foi aí que começou. Depois de terminar o curso, eu tinha uma situação que era, havia na altura uns estágios PRODEP, que tinha a ver com gestão desportiva em autarquias, e eu tinha conseguido uma colocação na Câmara Municipal de Leiria, para onde tinha-me candidatado, porque eu na altura tinha uma namorada que era de Alcobaça e eu estava a achar muita piada em ir, se calhar, os primeiros... Não, ela ficou a estudar na Covilhã ainda, ela era mais nova e ficou ainda na Covilhã. Eu é que achava interessante aquela zona do país, a vários níveis, e achei que fazia sentido os meus primeiros anos profissionais serem ali. Essa parte do PRODEP não acabou por não correr bem, porque inclusive a namorada depois também não continuámos. Foi por causa do PRODEP. Não fiz o PRODEP. Os PRODEP tiveram um problema cá em Portugal, que foi passado um ano. Terminaram. Eu estou em plenas férias, convencidíssimo que ia fazer. E ouço na televisão a notícia de que tinham sido mal geridos as verbas que havia para esse... Os fundos para o PRODEP foram mal geridos. E que no espaço de um ano ou dois, logo nos primeiros 2 anos, tinham utilizado logo mais de 80%. Ou seja, então começaram a cortar uma série de estágios que havia. E eu acabei por... fui um dos que acabei por não poder, então a Câmara teve que cancelar essa
essa possibilidade. Então como é que reinventaste a tua vida a partir desse momento? Entra aí a questão da namorada, era de Alcobaça, eu já tinha as coisas muito para me assentar por ali, por aquela zona, e Clube de Ténis de Alcobaça. Tive durante um ano a trabalhar no Clube de Ténis de Alcobaça, que também foi um ano muito giro, muito interessante. Trabalhei foi uma primeira experiência no associativismo desportivo, com uma qualidade muito gira, porque eles já tinham umas instalações muito agradáveis, já faziam um torneio internacional, receberam campeonatos nacionais por equipas, portanto foi, para mim que tinha acabado a licenciatura, foi muito giro para mim. Trabalhei diariamente com jogadoras de seleção inclusive nacional, Patrícia Ribeiro, Filipa Ribeiro, vários jogadores com títulos regionais. Cheguei a acompanhar a Patrícia a alguns torneios internacionais à Espanha, e foi um trabalho aí que também me deu muito gozo e que me fez perceber, acima de tudo, que era algo que eu queria mesmo, em que queria investir. Mas como dizias há bocadinho em tom de brincadeira, mas que foi verdade, depois esse namoro da altura não continuou, e eu tive que ver então onde é que faria sentido, se continuar lá ou tentar ir para outro contexto. Essas coisas, ó Pedro, coisas... Ao fim e ao cabo tu mudaste de sítio, tinhas a namorada, preparaste a tua vida, depois tens que preparar a tua vida noutro sítio, com certeza que naturalmente surgiu outra namorada, não é? Surgiu, claro que sim. Claro que surgiu. Quando sais de Alcobaça vais para onde? Quando saí de Alcobaça eu fiz uma proposta para o Algarve, para Val do Lobo. Mas foi através até de um estágio profissional. Havia estágios profissionais da altura que podiam ser utilizados, julgo que até um ano após terminarmos as nossas licenciaturas. Acho que havia esse critério. E eu estava nesse limite e achei piada. E, então deixa-me lá ver. Estive à procura de estruturas e de organizações com uma dimensão maior e diferente forma de trabalhar, para eu enriquecer também a minha maneira de olhar para aquilo que fazia, e acabei por entrar, por ser aceito pelo Pedro Frazão lá, mas na altura, como nós não nos conhecíamos ainda pessoalmente, ele estava a precisar de alguém de forma mais prioritária para a parte do ginásio. Então eu estive a assumir responsabilidades no ginásio. Ou seja, não estavas ligado ao ténis? No início não fui para o estágio com o plano muito direcionado para o ténis. Ele sabia que eu estava ligado ao ténis, mas a necessidade dele para o estágio era mais direcionada para a área do fitness, que é uma área que até a mim sinceramente nunca me disse assim muito, mas tinha essa habilitação, e eu queria acima de tudo viver aquela estrutura e aquele contexto. E assim foi, o Pedro aceitou essa situação, e como eu de vez em quando ia jogar um pouco para lá com alguém, o Pedro depois acho que teve a necessidade de encontrar alguém para uma vertente de head coach júnior para os grupos de um programa semanal que ele tem lá com os turistas, e às tantas do nada vem ter comigo e diz-me: Tiago, vamos ali abaixo bater umas bolas e vamos fazer ali uns tie breaks. E eu na altura não percebi bem porque é que ele quereria ter esse desafio, mas foi se calhar perceber melhor a parte, na vertente prática e técnica, como é que eu realmente era, porque ele ainda não tinha visto, e acabámos por jogar um pouco e fizemos alguns tie breaks, e eu acabei por lhe ganhar. E o Pedro já jogava bastante bem, mas é mais velho do que eu, não sei se treinava muito naquela altura, se calhar não. Eu acabei por lhe ganhar alguns tie breaks, e ele percebeu, mesmo que se calhar não tivesse ganho, ele acho que ia perceber que eu tinha a base suficiente para poder lecionar, para poder também estar ligado a esses programas. E a partir dali ele convidou-me para ficar responsável pelo grupo Coaching Júnior, e por muitas outras atividades que ele fazia, e por aulas individuais. Às vezes recebia jogadores ingleses e irlandeses com ranking da ténis europeu, e fazia treinos individuais com eles, e portanto foi um ano muito intenso. Eu recordo-me que havia dias que cheguei a ter 10, 11 horas no campo a dar treinos, portanto emagreci imenso nesse ano, mas foi um ano também interessante,
por sentir o ténis numa outra forma. E depois sais de Valdelobo? E depois também achei, ok, gostei desta experiência, mas não quero me manter ligado à vertente turística. Queria muito estar ligado a um clube, efetivamente. E então acabei por sair de Valdelobo passado um ano e fui para Lisboa. Foste logo para o LX Team ou ainda tiveste... Não, eu nunca estive no LX Team, não estive no LX Team. Eu fui para as Olaias. Na Teresa Dias, sim, na altura, Jorge, nós fizemos lá, eu cheguei a fazer lá um circuito satélite, que tivemos que furar aquelas paredes das Olaias para pôr as lonas. Sim. Eu me lembro disso. Mas se calhar foi lá em cima nos Terra Batida, não foi? Sim, eu lembro do Bernardo Mota jogar esses torneios. Sim, apanhei a fase de ser a Teresa Dias já a gerir essa escola e tive lá 5 anos, tive de 2005 a 2010. E depois desse período? Depois desse período, em 2009, nasceu o meu primeiro filho. Sim, porque nós temos isso em comum, para além do ténis. Nós já fizemos a nossa parte de povoação. Tu tens 3? Eu tenho 3 filhotes. Portanto, ainda estás mais... pronto. Já fizemos o nosso papel. Já fizemos mais do que o nosso papel. Estamos acima da média. E eu nessa altura nasceu o meu primeiro filho. E não muda tudo, mas muda quase tudo, não é? Na nossa vida. E a mãe dos meus filhotes, porque eu divorciei-me há 6 anos, a mãe dos meus filhotes é de Moura. E nós, depois de nascer o nosso primeiro filho, houve ali um certo chamamento para, se calhar, tentarmos ir viver para o Alentejo novamente. Achámos piada voltar ao Alentejo. E em 2010, Beja estava a precisar de alguém. Porque a dinâmica que havia lá tinha parado, o treinador que esteve há alguns anos lá tinha parado o projeto. Eu já conhecia algumas pessoas lá, porque vivia em Moura, ia à Beja jogar com alguma regularidade, etc. E então, o que é que nós decidimos? Que foi uma coisa muito dura para todos. Eu ia de segunda a sexta trabalhar, vivia em Beja. Estive com o clube durante algum tempo e depois tentava vir aos fins de semana. E isto com um filhote pequeno. E as coisas correram muitíssimo bem, porque eu, quando iniciei o projeto, só tinha 6 ou 7 alunos, salvo erro, e a meio do ano eu já ia com perto de 70 alunos, já tinha muitos circuitos sociais montados, muitos torneios da Federação também novos inscritos no calendário, e também acabei por complementar com um horário completo de atividade física e desportiva, que foi uma vertente da minha vida que eu sempre fui tentando conciliar com aquilo que tinha, porque quando é em horários que não colidem com aquilo que tenho do ténis, como eu gosto muito de trabalhar também com aquelas idades dos 6 aos 10, e gosto muito, sempre dei muita importância ao trabalho nessa área da atividade física e desportiva nessas idades, e cada vez mais, e por isso é que hoje em dia voltei a aceitar aqui um horário de atividade física e desportiva, porque é algo que realmente é de extrema importância para os nossos miúdos. E então em Beja as coisas, apesar de terem corrido muito bem, a minha ex-mulher na altura não conseguiu encontrar trabalho lá, e eu tive que abortar essa decisão de tentarmos ficar todos lá, e regressei a Lisboa. Com muita pena minha na altura, porque vi o projeto a ter uma dinâmica muito interessante, e então tive que regressar a Lisboa. Quando regressei já não tinha a situação das Olaias, tive que voltar a sondar alguns clubes, e acabei por trabalhar um ano no Paço de Lumiar, também com muitas horas no campo, e aí só fazia mesmo ténis, e pronto, e foi um ano. Mas nessa altura eu já tinha muito claro para mim que eu só ia conseguir ser feliz no ténis se estivesse responsável por um projeto que me desse real satisfação de desenvolver e de ajudar a desenvolver. Obviamente no Paço Lumiar eu tinha a função de treinador principal, mas esgotava-se naquilo que fazia no campo. E é aí que surge o convite da Casa de Pessoal de Cirurgia Nacional?
Ainda não. Eu tenho aqui umas voltas grandes. Eu aí surgiu-me uma coisa fantástica. Eu aí comecei a pesquisar muito na zona de Lisboa e Grande Lisboa, campos de ténis que não estivessem a ser explorados para montar o meu projeto. E acabei por dar com uma situação no Parque das Nações, que foram os 3 campos de ténis cobertos do Colégio Pedro Arrupe, que ficam ali na zona norte do Parque das Nações, ao lado da Escola de Ténis de Jaime Caldeira. Esses campos pertenciam ao colégio, mas não tinham uma dinâmica para lá da vertente escolar. Sabia que na altura o próprio Jaime Caldeira e o José Mário Silva, com o Clube TAP já, em dias de chuva recorriam àqueles campos, mas não passava disso. E eu achei impressionante, porque eu conheço várias realidades de colégios e escolas que têm os seus campos, incluindo o CAD, não é? Colégio Amor de Deus, onde o André Leite desenvolveu o seu projeto, onde a vertente escolar e a vertente federada podem casar muito bem e podem ser um fator facilitador até de termos ali uma dinâmica muito, muito interessante. E então achei, qual foi a minha opção? Eu não conhecia também ninguém dessa zona, desse contexto, e sabia que existia, porque nessa altura ainda não havia Parque das Nações. Nós estávamos numa fase em que as freguesias estavam a reorganizar e esse território era recente, e isso abrangia freguesias de Loures e de Lisboa. E eu apanhei essa fase em que ainda não era Parque das Nações. Mas existia uma associação de moradores e comerciantes que defendia ali os interesses dos moradores daquele território, que já tinha alguns projetos desportivos e culturais. E eu achei que devia apresentar o projeto através dessa associação ao colégio. E assim foi. A associação recebeu muito bem o projeto, fomos ao colégio, e o colégio também recebeu de forma muito agradada essa possibilidade, pelo menos, de experimentarmos e ver o que é que aquilo poderia vir a dar. Então, em 2012, criei a escola de ténis, na altura ainda não era Clube Parque das Nações, ainda era Navigators Sports Club, por questões também legais. Tinha essa designação, que depois foi extinto e alterou-se o nome para o atual Clube Parque das Nações. Criei essa escola e estive lá de 2012 a 2020. Foi uma fase também fantástica, muito enriquecedora, num contexto, mais uma vez, diferente, onde acabei por também conseguir, de uma forma muito interessante, desenvolver ali uma escola que na altura foi aos 80 e tal alunos e que agora penso que até já ultrapassou os 100 alunos, com todas as dificuldades que aquilo também tem, porque aquele clube, acho que agora já não há tanto esta forma de olhar para lá, mas era um clube muito fechado dentro do colégio e que só podíamos dar treinos a partir das 6, 7 da tarde. Antes tinha que ser, os campos tinham que estar disponíveis para a vertente de educação física, desporto escolar, etc. O que nos condicionava imenso aquilo que podíamos fazer. Depois de 2020 em diante? 2020, nessa altura, porque já tinha ido morar, eu morava em Lisboa na altura, e mais uma vez este chamamento de a família morar para uma zona mais tranquila, mais rural até, mas próximo da grande cidade, levou-nos a ir viver nessa altura para o concelho do Montijo. E nessa altura, mais uma vez, eu comecei a pesquisar também o que é que havia de campos ainda por explorar no lado da margem sul, e fui parar com 2 campos de ténis em Alcochete, e que estavam dentro do complexo de futebol do Alcochetense. E nessa altura foi a altura mais difícil para mim de gerir, porque eu tinha muita coisa em simultâneo e tinha já o segundo filho, que depois vinha ter a terceira, a Maria Rita, passado um ano a seguir essa mudança. E eu trabalhava na Junta de Freguesia do Parque das Nações, porque fui convidado neste processo todo
quando estive à frente da escola, lá no Parque das Nações, acabei por ser convidado para integrar a primeira equipa de técnicos superiores de desporto da Junta de Freguesia, e tinha a Junta de Freguesia, o clube do Parque das Nações, e criei a escola nova de ténis em Alcochete. E então, nessa fase, tive que gerir essas coisas em simultâneo. Direta ou indiretamente, toda essa loucura de vida acabou por acontecer na altura do divórcio. E então, nessa altura, decidi que preferia deixar de trabalhar em Lisboa e tentar desenvolver as minhas coisas todas do lado de cá da margem sul, até para assegurar mais facilmente a parte da logística da guarda partilhada com os meus filhos. E tem sido esse o princípio desde sempre, tudo aquilo que eu faça tem que ser numa circunstância que me permita não comprometer, antes pelo contrário, a situação familiar. E na realidade eu tenho estado cada vez menos a trabalhar dentro do campo e cada vez mais fora do campo e o mais próximo possível de casa. E nessa altura fui morar para o Barreiro, onde ainda moro atualmente. Então, nessa altura havia uma quinta muito ligada ao vinho, que tinha um campo de ténis, e eu tentei criar ali um projeto de ténis. Eles tinham um campo de ténis e procurei criar aí uma escolinha. Isto era só um campo, com todas as limitações que isso implica, e acabei por estar lá um ano, e depois, pelo tipo de adesão e perceber que aquela localização não era muito favorável para se desenvolver ali um projeto, acabei por também deixar esse projeto. Coincide no Barreiro, que tem o Parque da Cidade, onde haviam 4 campos de ténis. A Câmara Municipal do Barreiro, nessa altura, lançou um concurso para a transformação de 2 dos campos de ténis em campos de pádel e manter 2 campos de ténis. E então, como era no Barreiro, tinha todo o interesse em perceber se esse projeto poderia vir a fazer sentido para mim. E então acabei por ficar como treinador responsável da parte do ténis nesse primeiro ano de arranque dessa empresa, que era a W Tennis and Paddle em ténis. Aí mais uma vez eu percebi, porque também já há vários clubes muito próximos, muito fidelizados, percebi que as coisas não se estavam a desenvolver da melhor forma, e acabei por, no final da época, decidir não continuar lá. Nessa altura é aqui que surge a siderurgia. Eu contatei um diretor desportivo, o Renato. Tinha visto nas redes sociais do clube de pessoal da Siderurgia Nacional que estavam a precisar de alguém. E apesar daqui eles nunca terem, o clube nunca ter podido ter uma estrutura muito continuada e com muita dinâmica, sempre há já alguns anos que estavam a tentar desenvolver o projeto. E eu decidi arriscar e ver como é que poderia ajudar aqui. E assim foi. Em julho de 2024 comecei a colaborar aqui com o clube do pessoal da siderurgia, e tem sido uma surpresa muito boa, porque apesar de estarmos limitados a apenas um campo, na altura eu quando comecei tinha 20 e poucos alunos, e já vamos com 63 alunos, e estamos a terminar, estou a terminar a tutoria de um treinador estagiário, que já está a fazer um número de horas significativo também. Temos uma situação muito interessante com os nossos sub-18, que falámos com eles e com os pais para aferir quem é que poderia ter interesse em fazer também o curso de treinadores no próximo ano, e tivemos logo o interesse de 4 deles, e portanto estamos numa fase
muito gira, porque desenvolvemos muito em relação ao número de pessoas a praticar. Criámos uma série de atividades que não existiam, uma liga social, encontros para todos os níveis e etapas. Começámos a participar em provas federadas e em campeonatos regionais de equipas, e portanto estamos numa fase que estamos realmente a precisar e a justificar aqui a melhoria das instalações, e é nisso que o clube está empenhado. O processo está a avançar junto às entidades, e acredito perfeitamente que isso vai se poder concretizar, porque o clube merece e precisa de melhores instalações, e as pessoas que o praticam, e o Concelho do Seixal, de um modo geral, precisa, porque nesta parte aqui a cidade de Seixal não tem nada, e estas freguesias limítrofes têm que dar resposta às necessidades das pessoas que vivem no Seixal, e é isso que nós temos sentido aqui. Nós temos tido muita procura, todas as semanas praticamente nos chegam pessoas a pedir informações, e nós estamos com este problema bom, que é já não ter quase capacidade nenhuma de os integrar em nenhum horário, o que por um lado nos enche de orgulho, porque as pessoas estão-nos a conhecer, estão-nos a reconhecer, mas por outro lado estamos a ter muita dificuldade já em desenvolver as coisas com a qualidade que mais gostaríamos. Perante esta viagem da tua vida, vivias sem ténis? Eu se calhar, nós somos capazes de nos adaptarmos, não é? Mas se calhar conseguia, mas nunca seria tão feliz e nunca teria tanta satisfação e tanta riqueza na minha vida. Tiago, obrigado por partilhares a tua história do ténis, e felicidades. Obrigado.